Gravando? Vocês estão vendo aí que está gravando? Tá gravando. Tá gravando, né? Tá bom. Então, vamos tentar começar, né? Já temos aí um pessoalzinho por aqui. E aí a gente vai tentar retomar a nossa leitura do caso, né? Acho que nós avançamos quase 10 páginas no último encontro. E, bom, só para recapitular, né? Nós estávamos vendo, vamos dizer assim, uma espécie de contextualização geral do Freud, né? Em relação ao caso, né? Ele tentando dar ali as coordenadas de como a jovem homossexual chegou, né, no consultório dele, falando um pouco sobre esse contexto da relação dela com os pais, falando sobre o contexto da relação dela com a tal da dama, né, e também discutimos bastante as questões referentes à possibilidade ou não que o Freud coloca do tratamento da homossexualidade, né? Então, é um tema que a gente tentou abordar bastante no outro encontro, né? A gente foi falando ali dos problemas, vamos dizer assim, de algumas acepções que o Freud sustenta, pelo menos em tese, até essa altura desse texto, né? E aí nós tínhamos parado justamente nesse parágrafo aqui, né? Os leitores não analíticos, tá bom? Eu vou aqui no livro, pelo menos na minha edição da Companhia das Letras, vocês encontram isso na página 124 e quem está no PDF é na página 110, pelo menos essa versão aqui que eu tenho, né? Quem está acompanhando aí na autêntica é que página, hein, Maísa? Você pode ajudar a gente? Posso. É o início da 166. Ótimo. Então, início da 166 na edição da autêntica, tá bom? Então, eu vou começar aqui a leitura e a gente vai seguindo mais ou menos a mesma dinâmica do outro encontro, tá bom? Sempre que vocês quiserem comentar alguma coisa, perguntar, fazer algum tipo de colocação, vocês podem falar aí que não tem problema, podem me interromper, tá bom? Então, vamos lá. O Freud diz o seguinte, né? Os leitores não analíticos devem estar esperando com impaciência a resposta a duas outras questões. Essa garota homossexual mostrava nítidas características físicas do outro sexo? Era ela um caso de homossexualidade inata ou adquirida, desenvolvida mais tarde? Né? Então, duas perguntas aqui que o Freud está lançando, que na verdade ele está aclarando que não são perguntas que proveriam, vamos dizer assim, de uma posição analítica, né? Então, leitores não analíticos poderiam fazer essa pergunta, né? Essas duas perguntas. Aí ele vai começar a tentar explorar aqui essas duas perguntas. Ele diz: não ignoro a importância da primeira questão, né? Apenas não se deve exagerar essa importância e deixar que ela obscureça o fato de que frequentemente ocorrem traços secundários do outro sexo em indivíduos normais, e de que características físicas acentuadas do sexo oposto podem se achar em pessoas cuja escolha objetal não experimentou mudança no sentido de uma inversão. Em outras palavras, em ambos os sexos, o grau de hermafroditismo físico é independente, em elevada medida, do grau de hermafroditismo psíquico. Então, o que é isso, né? O Freud está tentando explorar para a gente aqui as associações ou não de uma espécie de hermafroditismo físico de um hermafroditismo psíquico, né? Ou seja, você ter características femininas e masculinas no seu corpo influencia ou não em você ter características femininas e masculinas dentro de um nível psíquico, né? O Freud está aclarando que essas relações elas são independentes, né? Em ambos os sexos, o grau de hermafroditismo físico é independente, em elevada medida, do grau de hermafroditismo psíquico. Eu acho que ele está falando isso aqui, gente, porque essa era uma tese muito recorrente, né? Naquela época. Na verdade, é uma tese até oriunda da psiquiatria, né? Então, se a mulher tivesse, vamos dizer assim, esses traços físicos que se dizem mais masculinos, né? Que se tem aí no imaginário popular como mais masculino, isso queria dizer que ela teria também aí certa propensão a assumir uma posição masculina dentro de um ponto de vista psíquico, né?
Lembrando que já essa coisa, né, de características psíquicas femininas e masculinas já deveria deixar a gente assim de orelha em pé, né? A gente já devia, de alguma maneira, poder fazer algum tipo de suspensão disso hoje, pelo menos é como eu entendo, né? Mas aqui ele está colocando, né? Quer dizer, até uma pergunta que a gente pode fazer, né? O que é característica psíquica feminina? O que é isso? Que característica psíquica masculina é essa? Né? Entende? Mas, enfim, vamos tentar seguir aqui a lógica dele. Ele vai falando, restringindo os dois enunciados, acrescentemos que tal independência é mais clara no homem que na mulher, no qual regularmente coincidem os traços físicos e os psíquicos do sexo oposto. Entretanto, não me é possível responder satisfatoriamente a primeira das duas questões colocadas. O psicanalista não costuma fazer um exame físico detalhado do paciente em certos casos. Isso aqui isso aqui me chama a atenção, sabe? Porque eu não tenho, eu estava até falando isso para o pessoal, estava no grupo da camarada Jéssica, né, ontem, o grupo do Foucault e tal. Eu até falei isso, o Johan estava lá, né? Essa é a primeira vez que eu tenho notícia do Freud falando sobre um psicanalista fazendo exame físico. É a primeira vez. Eu não me lembro do Freud ter falado isso em outro texto. Realmente não me lembro, né? E aqui ele está falando isso, né? O psicanalista não costuma fazer um exame físico detalhado do paciente em certos casos, né? Em certos casos, né? Então é como se ele estivesse colocando para a gente e admitindo a possibilidade de um psicanalista fazer esses exames físicos, né? Aí a gente poderia perguntar, né? Que casos são esses em que seria necessário fazer esse exame físico? Por que ele coloca essa questão do exame físico dentro desse caso em específico, né? Depois de falar aí da tal do hermafroditismo, né? Físico ou não, né? Então, sinceramente, eu acho essa passagem muito estranha. O Paulo César, ele faz a seguinte colocação aqui, né? Porque tem um asteriscozinho e o Paulo César diz o seguinte: a expressão em certos casos soa estranha, pois sabe-se que os psicanalistas, como o próprio Freud, não fazem um exame clínico dos pacientes, mas está no original, inclusive numa edição mais recente do texto. As versões estrangeiras consultadas, a espanhola, a argentina, a italiana, a inglesa e a holandesa, trazem o mesmo sentido sem acrescentar comentário, né? Então, para mim é um mistério isso. Para mim, eu não sei por que ele colocou isso. Não sei por que ele está falando de exame físico. Eu, eu só diria que é muito estranho, né? Eu só diria que é muito estranho. Não é, vamos dizer assim, é óbvio que a psicanálise ela nasce, vamos dizer assim, desse contexto da clínica médica, né? Mas não sei por que ele fala isso aqui não, né? Foi isso que eu pensei, PH, por conta de que a psicanálise nasceu na medicina, né? E quando você pensa em medicina, os médicos fazem o exame, né? O exame físico. Eu não sei se nessa época que pode ser por isso que ele se referiu, né? A gente só teria... E aqui ainda ele fala, em determinadas ocasiões o psicanalista deve se recusar a fazer um exame corporal detalhado de seus pacientes. Sim, sim, pois é. Agora, a pergunta que fica para mim é essa: em que ocasiões ele está falando que seria possível fazer esse exame, entende? Mas Ele não está falando aí. qual a finalidade disso, entende? Mas será que talvez em caso de hermafroditismo ou alguma coisa assim, ele não que ele iria, né, no próprio consultório examinar, mas não seria um dado relevante para no prontuário, sei lá, ser levado em consideração na hora de ele conduzir uma análise? Pode ser, né? Pode ser. Eu só fico encucado com isso justamente por conta disso aparecer nesse contexto do hermafroditismo, entende? Né? Logo depois dele fazer essa espécie de colocação sobre esse hermafroditismo psíquico e o físico, né? Então, por que esse exame físico teria que ter um lugar,
né? Mas, enfim, vamos tentar seguir para que ele vai falando mais algumas coisas. De todo modo... PH, desculpa. Oi, Antes de fala. seguir, eu queria perguntar se você já encontrou isso em outro texto do Freud. Não, é o que eu disse, eu nunca encontrei, não. Eu nunca encontrei. Tá. Desculpa. Eu não vi. Eu li O Homem, mas assim, nunca vi isso aqui, não. Isso aqui, para mim, é inédito. Eu só encontro nesse caso aqui. Se alguém tiver encontrado em outro canto, depois me fala aí, pra gente, né? Mas eu não encontrei, não. Enfim. Ele fala, né? De todo modo, não se notava qualquer desvio da compleição física feminina, né? E tampouco algum distúrbio menstrual. Se a bela e bem proporcionada garota tinha a elevada estatura do pai e feições marcantes, em vez de suave, podemos ver nisso indicações de uma masculinidade física, né? Aí ele continua. Também há uma natureza masculina, poderíamos relacionar alguns dos seus atributos intelectuais, como a agudeza da compreensão e a fria clareza do pensamento, quando não se achava sob o domínio de sua paixão. Isso aqui também é interessante, né? O homem dizendo para a gente... Isso aqui seriam as características psíquicas, né? Masculinas. Qual é a característica psíquica masculina? Agudeza da compreensão, né? Então, falta de agudeza de compreensão seria uma característica psíquica feminina. Fria clareza do pensamento, característica masculina, né? O contrário, característica feminina, né? Então, isso aqui é um estereótipo que perdura até na psicanálise, né? Até hoje, né? Essa história de que a mãe, por exemplo, é uma espécie de louca, né? Que quer integrar o filho, né? Então, é uma desrazoada, né? Que tem que vir o pai para poder separar e tal. Então, tem todo esse tipo de fantasia em relação à figura feminina, né? Como essa figura assim meio destemperada, né? Então, Freud está colocando. Mas ele faz a ressalva logo em seguida, ó. Mas tais diferenças são antes convencionais do que fundamentadas cientificamente. Mais significativo, sem dúvida, é que no seu comportamento ante o objeto amoroso, ela adotava o tipo masculino, isto é, mostrava a humildade e a enorme superestimação sexual do homem apaixonado, a renúncia a toda satisfação narcísica, a preferência por amar a ser amado. Portanto, ela havia não só escolhido um objeto feminino, mas assumido uma postura masculina para com ele. A gente poderia perguntar se isso aqui também é comprovado cientificamente, né? Porque ele rejeita esses atributos intelectuais, né? Como ele fala que são convenções, né? Não tem nada de fundamentação científica naquilo que ele estava dizendo anteriormente, mas aí ele fala, né? Que o significativo é que no comportamento ante o objeto amoroso ela adotava o tipo masculino. O que é isso? Né? Mostrava a humildade e a enorme superestimação sexual do homem apaixonado, a renúncia a toda satisfação narcísica, a preferência por amar a ser amado. Né? Então, a gente poderia perguntar, isso aqui é cientificamente fundamentado? Né? Por quê? Em quê? Né? Ou isso também é uma espécie de convenção? Né? Percebem a coisa? Sim. PH, eu tenho uma pergunta. Oi. Quando ele coloca em cima a fria clareza do pensamento, e aí em seguida ele coloca que ela adotava o tipo masculino, a enorme superestimação sexual do homem apaixonado, a renúncia de toda satisfação narcísica. Tá. Como assim? Eu não entendi como ele relacionou a fria clareza do pensamento com a renúncia de toda satisfação narcísica. Quando ele fala da fria clareza do pensamento, né, ele está falando desses atributos intelectuais, né? Aí, tipo, ele dá o ponto, ele dá a pausa, aí ele vai dizer, olha, eu vou falar agora de como ela se relacionava com o objeto. Para mim é isso que é significativo, para mim é isso que é importante. No que diz respeito a essa forma de se relacionar com o objeto amado, a jovem homossexual assume uma posição masculina. Por quê? Porque ela tem uma renúncia de todo tipo de satisfação narcísica. Porque vocês lembram que ele estava falando que ela
ficava atrás da cocota lá, né? Ia atrás, não queria saber de mais nada, né? Ficava lá se jogando aos pés dela, que não sei o quê, não tinha nenhum tipo de amor próprio. Então, ele diz que esse tipo de posição frente ao objeto é um tipo de posição masculina. Lembrem-se, por exemplo, que lá no texto da feminilidade, de 33, o Freud vai dizer que as mulheres são altamente narcísicas, né? Então, elas preferem ser amadas a amar. Né? Isso numa concepção freudiana, né? E aqui ele está dizendo justamente isso, né? Então, a renúncia a toda satisfação narcísica, a preferência por amar a ser amado, né? Então, o masculino se comporta dessa forma aqui, né? O feminino é o contrário, né? Isso está lá no texto da feminilidade, tá bom? Texto da feminilidade de 33, né? Então, isso aqui é 1920, a gente vê que a coisa não muda muito não, né? Ficou claro? Ficou, obrigada. Ficou. Então, ele vai, né? Portanto, ela havia não só escolhido um objeto feminino, mas assumido uma postura masculina para com ele. A outra questão, se o seu caso corresponderia a uma homossexualidade inata ou adquirida, deverá ser respondida ao longo da história do desenvolvimento de seu distúrbio. Nela se verá até que ponto essa questão mesmo é estéril e inapropriada, né? Então, ele está dizendo que essa questão dentro do caso em específico talvez não seja tão interessante de ser respondida. Então, e no que diz respeito à teoria do Freud, ele fala de homossexualidade inata e adquirida mesmo? Fala, tá bom? Então, tem outros textos onde ele sustenta isso, né? Acho que mais na frente isso vai aparecer também. Eu acho que lá é porque faz tempo que eu li, né? Mas acho que lá no finalzinho, eu acho que ele volta para essa questão, tá bom? Vamos deixar em suspense essa história, né? Mas vamos lá. Estamos entrando aqui na parte 2. Após uma introdução tão prolixa, resta-me apenas apresentar de modo sucinto e panorâmico a história libidinal desse caso. Na infância, a menina passou pela atitude normal do complexo de Édipo feminino, sem eventos notáveis, e também começou a substituir o pai pelo irmão um pouco mais velho. Aqui na nota 1, ele diz: não vejo progresso ou vantagem na utilização do termo complexo de Electra, e não o recomendo. Complexo de Electra é lá uma proposta junguiana, né? Tem algum junguiano aqui? Alguém que estude Jung? Eu não tenho conhecimento nenhum. Então, se tiver alguém aí que saiba explicar o que seria esse complexo de Electra, né? Mas, enfim, vamos seguir. Não se recordava de traumas sexuais na primeira infância, nem a análise os revelou. A comparação dos genitais do irmão com os seus, sucedida no começo do período de latência, aos 5 anos ou um pouco antes, deixou-lhes uma forte impressão e teria efeitos duradouros. Havia bem poucos indícios de masturbação infantil, ou a análise não avançou o suficiente para esclarecer esse ponto. O nascimento de um ou outro irmão, quando ela tinha 5 ou 6 anos de idade, não influiu de maneira especial no seu desenvolvimento. No período escolar, na pré-puberdade, ela gradualmente se inteirou dos fatos da vida sexual e recebeu-os com um misto de volúpia e temerosa rejeição, que deve ser considerado normal e que não foi de medida exagerada. Estas informações parecem escassas e não posso garantir que sejam completas. Talvez a história de sua infância e juventude tenha sido bem mais rica, não sei. A análise cessou pouco tempo depois, como disse, fornecendo uma anamnese que não é muito mais confiável que outras anamneses de homossexuais, justificadamente questionadas. Além disso, a garota jamais fora neurótica e não trouxe à análise nenhum sintoma histérico, de modo que não se produziram facilmente oportunidades para a investigação de sua história, né? A garota jamais fora neurótica, né? A garota jamais fora neurótica, né? Era normal, né? Ele continua. Aos 13 e 14 anos, ela mostrou uma afetuosa e, segundo o juízo de todos, exagerada predileção por um menino pequeno de quase 3 anos de idade, que via regularmente num parque infantil. Apegou-se tanto ao menino que dali nasceu uma constante amizade aos pais da criança. Esse episódio nos permite concluir que, naquele tempo, a dominava um forte desejo de ela própria ser mãe e ter um filho.
Mas pouco depois ficou indiferente ao menino e passou a demonstrar interesse por mulheres maduras, mas de aparência ainda jovem, interesse que logo lhe custou uma severa reprimenda por parte do pai. Foi constatado, acima de qualquer dúvida, que essa transformação coincidiu com um evento que se deu na família, do qual é lícito esperarmos, então, algum esclarecimento sobre a mudança. Antes, a sua libido orientava-se para a maternidade. Depois, ela se tornou uma homossexual apaixonada por mulheres mais maduras e assim permaneceu desde então. Esse evento tão significativo para a nossa compreensão do caso foi uma nova gravidez da mãe e o nascimento do terceiro irmão, quando a garota tinha cerca de 16 anos. A situação que passo a deslindar não é produto de meu talento para combinação. Foi-me sugerida por material analítico tão digno de confiança que posso reivindicar certeza objetiva para ela. Uma série de sonhos interrelacionados e de difícil interpretação, em particular, foi decisiva quanto a isso. A análise permitiu ver, inequivocamente, que a senhora amada era um substituto para a mãe. É verdade que ela mesmo não era mãe, mas também não era o primeiro amor da garota. Os primeiros objetos de sua afeição, desde o nascimento do último irmão, eram realmente mães, mulheres de 30 a 35 anos de idade, que ela conheceu, acompanhadas por seus filhos, nas férias de verão ou no círculo de famílias da capital. A condição da maternidade foi depois abandonada, pois não se harmonizava bem com uma outra, cada vez mais importante. A ligação particularmente intensa com a última amada, a dama, tinha também outra razão, que um dia a garota percebeu facilmente. A figura esbelta, a beleza austera e a natureza rude daquela dama lembravam-lhe seu próprio irmão, aquele um tanto mais velho. O objeto finalmente escolhido, portanto, correspondia não apenas ao seu ideal de mulher, mas também ao seu ideal de homem. Né? Então, algumas questões aqui para a gente. Né? O Freud está mostrando essa questão da história de vida da jovem homossexual. Né? Então, primeiramente, ele coloca essa coisa de que ela queria ser mãe com certa idade, depois isso mudou, né? Porque ela começou a, na verdade, ter uma espécie de atração por mulheres maduras, mulheres mais velhas, embora jovens. Né? E ele relaciona essa mudança com a chegada de um irmão, né? O fato da mãe dela ter aí ficado grávida, né? E aí ele vai dizer aí que também essa questão da figura da dama, né? Da cocota, se ligava a essa figura do irmão, né? Como se ela estivesse encontrando na figura da cocota, dessa dama, a figura do irmão, tá bom? E aí ele prossegue. O objeto finalmente escolhido, portanto, correspondia não apenas ao seu ideal de mulher, mas também ao seu ideal de homem. Juntava a satisfação da tendência homossexual, do desejo, com a da heterossexual. Sabe-se que a análise de homossexuais masculinos mostra, em numerosos casos, a mesma conjunção, o que é um aviso para não concebermos de forma demasiado simples a natureza e a gênese da inversão, e não perdermos de vista a bissexualidade geral do ser humano. Tem uma nota aqui, 2, que aqui no meu texto na verdade, só uma indicação de trabalho de um cara chamado Sade. O nome do livro é Relato Anual sobre Perversões Sexuais. Né? Interessante isso, né? Porque ele está falando de homossexualidade, aí indica um livro sobre perversões sexuais, né? Vamos lá. Ele continua, mas como se entende o fato de um nascimento tardio de uma criança, quando a garota já estava madura e tinha seus próprios desejos fortes, tê-la movido a orientar seu apaixonado afeto para a mulher que gerou essa criança, sua própria mãe, e a expressá-lo numa representante da mãe. Conforme tudo que... PH, deixa eu só te questionar aqui, mas essa questão dele indicar um livro, né, referente às perversões, não é porque nos próprios 3 ensaios de teoria da sexualidade, ele não... Até então, a homossexualidade não estava caracterizada enquanto perversão?
Só que esse é o ponto, ele também considerou uma perversão, o Freud, né? Porque essa questão, na verdade, é dúbia, né? Porque tem alguns textos em que o Freud pega e fala que não é uma perversão, que a homossexualidade não é uma perversão, não tem por que caracterizá-la como tal. Em outros textos, ele diz que é uma perversão. Na verdade, acho que o que eu tenho notícia é que o texto mais tardio no texto mais tardio dele, onde essa discussão é feita, ele fala que é perversão. Né? Eu posso mandar para vocês a referência. Salvo engano, eu acho que é o Moisés... Não é o Moisés monoteísmo, não. Salvo engano, eu acho que é o compêndio. Eu não tenho certeza, mas eu posso mandar para vocês as duas citações. Tem uma que está na edição nessa edição aqui, eu acho que, salvo engano, é nessa aqui que ele fala que não é homossexualidade, é uma edição de 23, de textos de 23 até 25, e tem uma bem mais para frente onde ele fala que seria uma perversão. Então, depende do texto que a gente pega, né? Eu sei que análise terminável e interminável, ele diz que não é. Ele diz que não é? Pronto. A análise terminável e interminável é um texto muito próximo Manda para mim essa citação, Gabriela. É um texto muito próximo do compêndio. Eu tenho uma versão da autêntica. Massa. O análise terminável e interminável é muito próximo do compêndio. E no compêndio, eu tenho quase certeza que ele fala que é. Tá bom? Então, é muito dúbio isso. Essa história de dizer que Freud tirou a homossexualidade da perversão e tal, isso aí é balela, gente. Assim, não é inequívoco, tá bom? Não é que ele não tenha falado isso, mas eu procuro e mando para o grupo. Ótimo, depois eu mando para vocês também essas outras citações. Mas vamos lá. Mas como se entende o fato... Isso aqui eu já li. Conforme tudo o que sabemos, seria de esperar o oposto. Em tais circunstâncias, as mães geralmente sentem-se incomodadas ante as filhas em idade núbil, e as filhas tendem a sentir uma mescla de compaixão, desprezo e inveja pela mãe, algo que não contribui para aumentar a ternura por ela. A garota, sob nossa observação, tinha poucos motivos para abrigar ternura pela mãe. Essa filha, que desabrochara tão rapidamente, era uma concorrente importuna para aquela mulher ainda jovem. A mãe a preteria em favor dos filhos, limitava ao máximo sua independência e cuidava zelosamente em mantê-la afastada do pai. Justificava-se, pois, que desde sempre a garota necessitasse de uma mãe mais amorosa. Por que esta necessidade eclodiu então e em forma de uma consumidora paixão, não é compreensível. A explicação é a seguinte: a menina encontrava-se na fase de revivescência na puberdade do complexo de Édipo infantil, quando teve o desapontamento. Tomou clara consciência do desejo de ter um filho e um filho homem, que ele devia ser um filho do seu pai e uma cópia deste é algo que o seu consciente não podia saber. Mas então sucedeu que não foi ela a ter o filho, e sim a rival que odiava no inconsciente, a mãe. Revoltada e amargurada, voltou as costas ao pai, aos homens em geral. Após esse primeiro grande malogro, ela rejeitou sua feminilidade e pôs-se a buscar uma outra colocação para sua libido. Então, Freud está aclarando aí para a gente qual foi o contexto. Fala dessa rivalidade aí com a mãe, né? E de toda essa questão inconsciente que ele está localizando para a gente, né? É o complexo de Édipo clássico, né? Complexo de Édipo clássico, né? E ele continua. Nisso comportou-se de modo igual a muitos homens que, após uma primeira experiência dolorosa, rompem com o infiel sexo feminino e tornam-se misóginos. Conta-se de uma das figuras de príncipe mais atraentes e infelizes de nossa época, que ele tornou-se homossexual porque sua noiva o traiu com outro homem. Não sei se é uma verdade histórica, mas um quê de verdade psicológica se esconde por trás desse rumor. Em todos nós, a vida inteira, a libido normalmente oscila entre o objeto masculino e o feminino. O homem solteiro abandona suas amizades quando se casa e retorna à sua mesa do bar quando o casamento se torna insosso. É certo que, quando a oscilação é radical e definitiva,
nossa conjectura se volta para um fator especial que beneficia decisivamente um outro lado, que teria apenas aguardado o instante apropriado para determinar conforme entende a escolha do objeto. Portanto, após aquela decepção, a garota havia afastado de si o desejo de um filho, o amor a um homem e o papel feminino, de uma tacada só, né? Evidentemente, coisas bem diversas poderiam ter acontecido então. O que realmente ocorreu foi algo extremo. Ela converteu-se em homem e tomou a mãe, em vez do pai, como objeto de amor. Na nota 3, o Freud diz: não é raro, absolutamente, que uma relação amorosa seja rompida pelo fato de a pessoa identificar-se ela mesma com o objeto, o que corresponde a uma espécie de regressão ao narcisismo. Depois que isto acontece, pode-se, numa nova escolha de objeto, investir facilmente a libido no sexo oposto à escolha anterior, né? E aí ele continua: sem dúvida, sua relação com a mãe foi ambivalente desde o início, e foi fácil reanimar um antigo amor por ela e, com a ajuda deste, efetuar uma sobrecompensação da atual hostilidade que sente por ela. Dado que pouco se podia fazer com a mãe real, a transformação afetiva que descrevemos resultou na busca por um sucedâneo da mãe, ao qual era possível ligar-se apaixonadamente. Nota 4. Sem dúvida, os deslocamentos da libido que aqui descrevemos são familiares a todo psicanalista, com base na investigação das anamneses dos neuróticos. Mas nestes ocorrem na tenra infância, na época da primeira florescência da vida amorosa, e nessa garota, de modo algum neurótica, sucedem nos primeiros anos depois da puberdade, também de forma inteiramente inconsciente, aliás. Talvez esse fator temporal venha a se mostrar muito significativo algum dia. O PH, Oi. Em algumas notas aqui dessas, e às vezes você já falou aí, em vez de usar psicanalista, usa analista. Tem alguma diferença, assim? Ou tanto faz? Você acha que tem? Eu acho que não tem, não. Eu também acho que não, mas eu falei assim, vou perguntar para saber, né? Não, mas não, acho que não tem não, né, pessoal? Analista, psicanalista, acho que não tem problema não, né? Vamos tentar seguir? Só posso falar uma coisa antes? Claro, vai lá. O Freud, quando ele vai falar sobre a jovem, ele fala que ela está tendo um investimento na mulher no mesmo sexo, ocupando uma posição masculina. Disso dá para se concluir que talvez o Freud retire uma pulsão ou um desejo homossexual, e para que você seja um homossexual, para que você invista libidinalmente no mesmo sexo do seu, seja uma tarefa que não seja possível. Não sei se eu entendi a questão, você pode repetir, Johan? Não, é assim no sentido que, para o Freud colocar que a jovem tem um investimento na dama, tá, ele coloca a jovem na posição de homem, uma posição masculina. Certo. E parece que daí fica impossibilitado, freudianamente, pensar que uma pessoa, enquanto mulher, vai ter investimento no próprio sexo enquanto mulher. Tá, entendi. Acho que eu entendi. Essa é uma questão, né? Porque a libido por Freud é sempre masculina, né? Uhum. A libido, porque tem essa dimensão ativa, né? Mas, sinceramente, eu não sei, porque esse caso em específico é um caso onde ele está tentando desenvolver a ideia de que a tal da jovem homossexual ocupa essa posição aí masculina, né? Só que aí a gente poderia perguntar, né? E se ele falasse um pouco mais da dama? Ele iria falar que também ela ocuparia a posição masculina? Entende? Ou seria feminina? Entende? Se ele chegasse a falar disso, ele falaria de forma diferente, né? Eu, sinceramente, não sei, assim. Mas é fato que a libido para o Freud ela é tomada a partir dessa perspectiva masculina, né? Porque ele coincide, de certa maneira, essa dimensão de atividade, né? Mas no texto de Pulsões ele fala sobre isso, né?
fazendo essa relação entre feminilidade é uma passividade e a masculinidade seria uma atividade. Ele até colocou umas características de que seria mais ou menos isso. Mas Sim. Freud tem essa Eu relação. ia falar isso, assim. Nesse texto ele ainda não falou, pelo menos nessa passagem, de passividade e atividade, digamos assim, né? Que ele fala bastante no caso do Homem dos Lobos. Aqui ele quase não falou sobre isso, assim. Ele não falou se ela assume uma posição ativa ou passiva, né? Não sei se vocês repararam isso também. Ele só fala da posição masculina, no caso, mas ele não disse se é uma posição ativa ou passiva. Sim. Mas no caso já se assume que é atividade, né? Pois Nessa lógica. Esse Se é o você for ponto, pensar né? que a masculinidade é uma atividade, Subentendido. Justamente, estaria subentendido. Sim. Eu só apontei porque no caso do Homem dos Lobos ele fala o tempo todo da identificação com a passividade da mãe, etc. Outra coisa que me chamou a atenção é que no caso do Homem dos Lobos, no começo do caso, ele coloca para jogo assim um possível diagnóstico do pai, e aqui ele faz com a mãe, né? Ele não faz o diagnóstico do pai da moça. E isso me chamou a atenção também, porque aí tem tudo a ver com a escolha objetal dela, digamos assim, né? Que tinha a ver com a escolha objetal do Homem dos Lobos também. Sim. Porque no que diz respeito a essa questão de atividade, né, e masculinidade, passividade, feminilidade, é o que eu sempre digo, é o que eu sempre digo aí quando eu tenho a oportunidade de falar. Depende do texto, né? Porque se você vai lá para o texto da feminilidade, logo o início do texto, se vocês pegarem o início do texto da feminilidade, que é a conferência lá de 33, ele vai tentar relativizar isso, ele vai tentar mostrar, olha, pessoal, essa coincidência entre masculino e homem, masculino e atividade, tal, isso aí não tem como a gente trabalhar com isso e tal, isso é uma concepção meio complicada de sustentar. Ele diz isso no texto, né? Então, mas é no início do texto. Quando ele vai depois conforme ele vai avançando no texto, ele vai cada vez mais construindo uma série de acoplagens, né, entre essa dimensão de passividade e feminino, né? Então, assim, é como se ele tivesse certa compreensão de que aquilo que ele está propondo talvez não se sustente, mas ao mesmo tempo ele sentisse a necessidade de sustentar algum tipo de posição teórica sobre isso, né? De colocar a mulher nessa posição e o homem nessa posição. Então, é complicado, sabe? É complicado. O porquê, aí a gente pode se perguntar, que eu acho que é uma boa pergunta. Por que ele tem a necessidade de, mesmo dizendo o que disse, sustentar isso? Qual é a necessidade dele aí? Né? Qual é o interesse dele? Qual é a preocupação teórica dele? Em que solo epistemológico ele estava inserido para, mesmo sabendo o que sabe, sustentar isso? Entende? Então, essa que me parece uma pergunta interessante para a gente, de alguma maneira, entender isso dentro de um ponto de vista orgânico da obra, né? Então, eu acho complicadíssimo. Se vocês forem lá para o texto da feminilidade, vocês vão ver lá um monte de questões muito problemáticas sobre o feminino, né? Então, é uma grande caricatura. Ele constrói uma grande caricatura naquele texto, né? No Tabu da Virgindade também, né? Sim, o texto dele, acho que é de 1917. E aí ele traz toda aquela história da mulher como uma misteriosa, e algo incerto, a hostilidade da mulher com o homem, também é bem caricato. Sim. Problemático. Isso ganha lastro de alguma maneira dentro de uma perspectiva lacaniana, que você vai lá que é essa história do feminino como místico, né? Como algo, né? Então, isso ganha outros nomes, vamos dizer assim, com Lacan, mas eu não estou, vamos dizer assim, de acordo que ele conseguiu sair completamente disso, não. Né? Porque o que é que os camaradas dizem? Mas Lacan disse que a mulher e homem são apenas significantes, né? Então, não faz sentido sustentar essa espécie de caricatura, né? Estou de acordo, né? Ele diz de fato isso. Seminário 20
acho que é prodigioso em relação a essas questões. Mas, ao mesmo tempo, a gente também tem certa reificação dessa posição meio mística em relação ao feminino dentro da obra dele. Então, o que é interessante ou não para nós, né? E esse é o ponto, quando os estudos feministas vão bater na psicanálise, não só freudiana como lacaniana, eles entram muito por aí também, né? Essas grandes caricaturas, né, que de alguma maneira a gente tem construído dentro da teoria. Então, será que dá para rever isso, né? Será que é possível a gente sair disso, né? Com que ferramentas a gente usaria para sair disso? São perguntas importantes para a gente, porque esse debate é muito atual, né? E, na verdade, essa questão, né? Acho que eu já falei isso em algum canto, mas é muito engraçado para mim como a psicanálise ela desponta dentro do cenário intelectual como uma espécie de teoria, né? E de uma prática que concebe a sexualidade de forma muito disruptiva, né? De forma muito de forma muito deslocada de certos ideais muito arraigados dentro de um ponto de vista histórico que a gente tinha, mas, ao mesmo tempo, ela se mantém extremamente conservadora em determinados pontos, né? E hoje, no que diz respeito à sexualidade, esse debate em específico, quando os caras vão falar da gente, esses caras de fora, dos estudos de gênero, eles falam isso, que a gente é conservador, né? Então, como é que é isso? Como é que a gente perdeu esse potencial disruptivo, né? Esse potencial de questionamento e de demolição desse binário, né, que a gente tem ainda, né? Por que a gente não conseguiu avançar nisso, né? Então, isso foi um debate que a gente teve, acho que algumas vezes lá no grupo do Homem dos Lobos, né? A gente trouxe lá as contribuições do Preciado, né? Que foi lá para inclusive vai vir para o Brasil, né? Vai vir para o Brasil, acho que esse ano ainda, né? O Preciado, não sei se é ano que vem, mas está marcado aí. Quero ver o que vai acontecer. Mas é isso, né? Tem esse problema para a gente que está na mesa e o pessoal está chegando forte, né? Então, a gente talvez deveria ter um pouco mais de condição de oferecer algumas alternativas para responder à altura essas indagações, que eu não acho que são à toa, não. Não acho que são à toa, não. Eu queria fazer outro comentário sobre essa parte aí, que é sobre o fato dele falar que ela vê características do irmão na dama, na amada, digamos assim. E isso seria como uma justificativa também, uma justificativa não, mas uma ideia de natureza psíquica bissexual, digamos assim, né? Porque ao mesmo tempo que ela escolhe o objeto da mãe, ele está tentando falar, não, mas ela também vê o irmão, né? Ela também... Sim, e sim, aí sim. parece que abre argumento para ele falar assim, não, existe uma natureza bissexual psíquica, digamos assim, uma natureza que é bissexual, tanto é que ela vê a mãe, mas ela também enxerga características do irmão. Não sei se vocês têm essa ideia, assim. O engraçado é isso, né? Quando ele fala que ela se interessa pela dama, é isso que ele diz. Ela está vendo, na verdade, o irmão, né? Ou seja, ela está se interessando, na verdade, pelo irmão, né? Então, né? A gente... Mas vamos tentar avançar. Pois eu fiquei com essa coisa, assim, pera, é a mãe, é o irmão, né? E aí... Mas parece que ele só tá arrumando pretexto para justificar a bissexualidade, assim. Não sei. A bissexualidade ou a heterossexualidade, né? Porque a figura da dama representa justamente isso, um investimento de alguma maneira heterossexual, né? Mas, enfim, vamos tentar avançar aqui, vamos ver o que rola aqui. Pois é, mas com relação a isso, desculpa, mas com relação a isso, e a postura masculina dela diante disso, como é que fica? Porque ela assume uma postura masculina, segundo ele, e aí ela vê características do irmão, sabe? Não sei. Sim. É uma questão. Eu acho que ele vai falar disso daqui a pouco, inclusive. Porque acho que nós lemos aqui a nota 4, né?
Aí a gente segue, ó. A isto se juntava, como benefício da doença, um motivo prático, oriundo de sua relação real com a mãe. Esta ainda atribuía grande valor aos galanteios e festejos dos homens, tornando-se homossexual, deixando para a mãe os homens, pondo-se de lado, por assim dizer, a garota tirava do caminho algo que até então fora parcialmente responsável pelo desfavor da mãe. Nota 5, que é uma nota muito grande. Ele vai dizer o seguinte: como esse pôr-se de lado não foi mencionado até agora entre as causas da homossexualidade, nem no mecanismo da fixação libidinal, relatarei aqui uma observação analítica similar, que é interessante devido a uma circunstância especial. Certa vez conheci 2 gêmeos que eram igualmente dotados de fortes impulsos libidinais. Um deles tinha muita sorte com mulheres, envolvendo-se com inúmeras delas. O outro iniciou pelo mesmo caminho, mas logo tornou-se-lhe desagradável entrar na seara do irmão, ser confundido com ele em situações íntimas, graças à semelhança dos dois, e resolveu a dificuldade tornando-se homossexual. Deixou para o irmão as mulheres e assim pôs-se de lado. Em outra ocasião, tratei de um homem ainda jovem, artista e de disposição claramente bissexual, no qual a homossexualidade se apresentara juntamente com um distúrbio em relação ao trabalho. Evitava tanto as mulheres como o seu trabalho. A análise, que conseguiu devolvê-lo a ambos, mostrou que o temor ao pai era o mais poderoso motivo psíquico para os 2 distúrbios, que eram propriamente renúncias. Em sua imaginação, todas as mulheres pertenciam ao pai, e ele fugiu para os homens por respeito, a fim de esquivar-se a um conflito com o pai. Uma tal motivação da escolha homossexual de objeto não deve ser rara. Nos primórdios do gênero humano, todas as mulheres pertenciam provavelmente ao pai e chefe da horda primitiva. No caso de irmãos que não são gêmeos, esse esquivar-se desempenha papel de relevo também em outros âmbitos que não o da escolha amorosa. Por exemplo, o irmão mais velho cultiva a música e é admirado por isso. O mais jovem, bem mais dotado musicalmente, interrompe os estudos musicais pouco depois, não obstante seu gosto por eles, e é impossível fazê-lo tocar de novo um instrumento. Eis um único exemplo de algo que ocorre frequentemente, e a investigação dos motivos que levam a esquivar, em vez de aceitar a concorrência, revela condições psíquicas bem complicadas. Então, ele está falando aí dessa concorrência, dessa situação aí que ele está falando de pôr-se de lado, né? Em relação aí a essa situação com os homens, né? Na disputa aí com a mãe, né? E aí ele continua. A postura libidinal assim adquirida foi reforçada quando ela notou que isso desagradava bastante ao pai. Desde a reprimenda inicial, por uma ligação demasiado terna a uma mulher, ela sabia como irritar o pai e de que modo vingar-se dele. Permaneceu, então, homossexual em desafio ao pai. E também não teve escrúpulo em mentir para ele e enganá-lo de qualquer maneira. Com a mãe, era insincera apenas na medida necessária para que o pai nada soubesse. Minha impressão é de que ela agia segundo a lei de Talião. Se você me enganou, tem de aceitar que eu o engane. Também não posso julgar de outra forma as claras imprudências de uma garota bastante inteligente. O pai tinha de saber ocasionalmente dos seus encontros com aquela dama. De outro modo, lhe escaparia a satisfação da vingança, que era a mais premente para ela. Então cuidou para que isto sucedesse, aparecendo publicamente com aquela que adorava, passeando com ela nas ruas vizinhas ao negócio do pai, etc. Essas faltas de precaução eram deliberadas. É digno de nota que ambos os pais se comportavam como se entendessem a psicologia secreta da filha. A mãe mostrava-se tolerante, como se visse no pôr-se de lado da filha um obséquio. O pai se enfurecia, como que sentindo o propósito de vingança dirigido contra a sua pessoa. Mas a inversão da garota teve um reforço derradeiro, quando ela encontrou na dama um objeto que simultaneamente dava satisfação à parte heterossexual de sua libido, ainda apegada ao irmão. Ponto 3 aqui. A exposição linear não se presta muito para a descrição de processos psíquicos intricados e que transcorrem em diferentes camadas da psique.
Afirmei que, em sua relação com a dama venerada, a moça adotou o tipo masculino de amor, sua humildade e sua terna despretensão, que pouco espera e nada pede, a felicidade, quando lhe era permitido acompanhar um pouco a dama e beijar-lhe a mão em despedida, a alegria, quando escutava lhe louvarem a beleza, enquanto nada significava lhe reconhecerem sua própria beleza, sua peregrinação pelos lugares em que a amada tinha estado uma vez, o silenciar de todo o desejo sensualmente mais ousado. Esses pequenos traços correspondiam, todos eles, à primeira inflamada paixão de um adolescente por uma artista famosa, que ele crê estar muito acima dele mesmo e a qual ele ousa erguer o olhar apenas timidamente. Chega até os detalhes a correspondência ao tipo masculino da escolha de objeto, por mim descrito, cujas particularidades fiz remontar a ligação com a mãe. Pode parecer surpreendente que ela não fosse minimamente desencorajada pela má reputação da amada, embora suas próprias observações a convencessem do caráter justo dessa fama. Afinal, era uma moça casta e bem educada, que pessoalmente evitara toda aventura sexual e que considerava antiestética a satisfação sensual crua. Mas já os seus primeiros entusiasmos diziam respeito a mulheres a que não se atribuía uma moral muito severa. O primeiro protesto de seu pai contra a sua escolha amorosa foi despertado pela teimosia com que ela buscara, num local de veraneio, a companhia de uma atriz de cinema. Nunca eram mulheres com fama de homossexuais que lhe oferecessem a perspectiva de uma satisfação desse tipo. Ela antes cortejava, e logicamente, mulheres cocotas no sentido comum da palavra. Rejeitou, sem hesitar, uma amiga homossexual de sua idade que se colocara de muito bom grado à sua disposição. Mas justamente a má reputação daquela dama era uma condição para o seu amor, e tudo o que há de enigmático nessa conduta desaparece quando lembramos que também para aquele tipo masculino de escolha objetal, derivado da mãe, existe a condição de a amada ser mal afamada de algum modo, de poder ser qualificada de cocota. Ao descobrir mais tarde em que medida essa designação cabia para sua adorada, e que esta vivia simplesmente de entregar o próprio corpo, reagiu com enorme compaixão e desenvolveu fantasias e planos para salvá-la dessa situação indigna. As mesmas tendências salvadoras nos chamaram a atenção nos homens do tipo que descrevi. E no mencionado trabalho busquei mostrar de onde derivam psicanaliticamente essas tendências, né? Então, Freud está falando um pouco aí sobre essa questão, né? essa espécie de ambivalência, né? Porque ele fala que a jovem homossexual ela é casta, né? Ela tem um senso, vamos dizer assim, ético relativamente elevado, mas ao mesmo tempo se apega de forma muito muito forte a essa figura da dama, né? Que está envolvida aí em uma série de outros investimentos, né? Então é alguém que se relaciona com mulher, se relaciona com homem, que está aí nesse tipo de contexto. E aí, quando ela sabe disso, né? No final das contas, ela, a jovem homossexual, fica mais compadecida, né? Então é aí que ela tenta de alguma maneira se apegar mais à figura da dama, né? Porque ela quer salvar, né? Porque ela quer de alguma maneira retirar ela daquele local, né? Então tem isso. E aí ele continua. Há âmbitos bem diferentes. E tem essa coisa também, né? Porque ele fala, né? Agora que eu pensei isso, as mesmas tendências salvadoras nos chamaram a atenção nos homens do tipo que descrevi, né? Essa coisa, né? Do homem que vai salvar a mulher, né? Então, ela tá nessa, a tal da dama está nessa posição e tal, mas ela tem que ser salva, né? Então ele está relacionando isso, né? Quando a jovem homossexual ela tenta salvar a mulher, ela entra aí nesse jogo meio que masculino. Ela assume essa posição masculina de salvar aí uma mulher que está numa posição outra, né? Que talvez seria indigna, né? Uma posição aí que não seria eticamente interessante, né? Moralmente interessante, né? Então esse tipo de caricatura perdura até hoje, né?
Perdura até hoje essa coisa da mulher que precisa ser salva, né? Tem até música disso, né? Eu vou tirar você desse lugar, né? Exato. Você é do Nordeste, Jadiel? Sou de Alagoas. Pronto, então aqui no Nordeste realmente tem essa música mesmo. Né? Fantástico. Então vamos lá. Ele diz, há âmbitos bem diferentes de explicação que nos leva à análise da tentativa de suicídio, que é preciso ver como sincera e que, aliás, melhorou consideravelmente a posição da garota junto aos pais e também junto à amada. Certo dia, ela foi passear com esta num determinado local, numa hora em que era possível encontrar o pai que saiu do escritório. Ele passou de fato por elas e lançou um olhar raivoso à filha e à acompanhante, que ele já conhecia. Pouco depois, ela jogou-se no fosso da linha de trem. Parece plausível o que ela afirmou sobre a causa imediata de sua decisão. Confessou à dama que o senhor que olhara de modo irritado para elas era seu pai, que proibira absolutamente a relação das duas. A dama, então, se encolerizou, mandou que a deixasse imediatamente e que nunca mais aguardasse por ela ou a abordasse. Essa história tinha de acabar naquele momento. No desespero de haver perdido a amada para sempre, ela buscou a morte. Por trás da sua interpretação, porém, a análise descobriu outra, mais profunda, que se apoiava nos seus próprios sonhos. A tentativa de suicídio significava, como era de se esperar, duas outras coisas. 2 pontos. A execução de um castigo, a autopunição e a realização de um desejo. Nesse último sentido, era a consecução do desejo cuja decepção a impelira à homossexualidade, isto é, ter um filho do pai, pois ela caiu por culpa do pai. Nota 6 aqui. Há muito tempo é conhecida dos analistas essa interpretação dos modos de suicídio como realização do desejo sexual. Envenenar-se é igual a engravidar, afogar-se é igual a dar à luz, cair de uma altura é igual a parir. Né? Então, o que o Freud está dizendo aqui? Que para cada modalidade de suicídio, a gente teria, vamos dizer assim, um significado estanque. Né? Lembre-se, quer dizer, não sei se eu já falei aqui, mas tem a história dos símbolos, né, para o Freud. Né? Freud admite que existe em determinados elementos, que ele chama de símbolos, né, significados coletivos, tá bom? Então, ele está colocando aqui, isso aqui não é história de Jungiano, não, viu? Freud também acreditava nisso. Então, ele diz aqui, envenenar-se é igual a engravidar, afogar-se é igual a dar luz, cair de uma altura é igual a parir. Então, são desejos. Se alguém se suicida a partir dessas posições, a gente tem aí algo dessa ordem, né? E aí Aqui Oi? Na minha edição, fala que essa parte, ela caía, que essa citação foi retirada de Jerusalém Libertada, peça de Torquato Tasso, canto 5, estrofe 16. Se alguém conhecer, né? Foi de lá que ele tirou. Ele tirou o que exatamente, Maísa? Eu não entendi. Que você falou, pois agora ela caía, que tem a notinha aí, na minha tem mais essa referência, falando que ele tirou de uma peça. Ah, tá, sim. Entendi, uma Jerusalém referência Libertada. literária, né? A referência literária do Freud para a construção da frase, né? Entendi. Isso, sim. Bacana. Nunca li, não, essa peça aí. Mas o Freud continua, né? O fato de, naquele instante, a mulher haver falado exatamente como o pai e haver enunciado a mesma proibição, forma o nexo entre essa interpretação mais funda e aquela superficial da qual a garota era consciente. Como autopunição, o ato da garota nos evidencia que ela desenvolvera no inconsciente fortes desejos de morte em relação a um ou outro genitor, talvez por vingança contra o pai que impedia seu amor, mas provavelmente contra a mãe, quando ela estava grávida do irmão menor. Pois a psicanálise trouxe a seguinte explicação para o enigma do suicídio. Talvez ninguém encontre a energia psíquica para se matar, se, primeiro, não estiver matando também um objeto com o qual se identificou,
E, em segundo lugar, se não estiver dirigindo contra si mesmo um desejo de morte que era voltado para outra pessoa. A descoberta regular de tais desejos inconscientes de morte no suicida não deve surpreender nem impressionar como uma confirmação das nossas deduções, pois o inconsciente de todos os vivos está pleno de tais desejos de morte, inclusive em relação a pessoas amadas. Então, a nota 7 ele coloca considerações atuais sobre a guerra e a morte. Né? É a história do amor e do ódio, né? Que comparece no texto freudiano reiteradamente, né? Apesar dele falar que existem alguns tipos de relações onde essa ambivalência é significativamente atenuada. Né? Então, na relação da mãe com o filho, por exemplo, essa ambivalência ela não está tão presente, né? Quando esse investimento da mãe para com o filho. Na identificação com a mãe, que deveria ter morrido no parto desse filho que lhe fora negado, a ela a filha, esse cumprimento do castigo torna-se ele mesmo o cumprimento do desejo. Por fim, não destoa de nossa expectativa o fato de que motivos poderosos e variados tivessem de cooperar para tornar possível um ato como o da garota. Na motivação da garota não comparece o pai, nem sequer o medo da sua ira é mencionado. Na motivação divisada pela psicanálise, cabe a ele o papel principal. A relação com o pai teve a mesma importância decisiva no transcorrer e no desenlace da terapia, ou melhor, exploração analítica. Por trás da pretendida consideração aos pais, graças à qual ela queria tentar uma transformação, escondia-se a postura de desafio e vingança para com o pai que a manteve na homossexualidade. Assegurada por esta cobertura, a resistência deixou livre para a investigação analítica uma ampla região. A análise efetuou-se quase sem indícios de resistência, com viva participação intelectual da analisanda, mas também com tranquilidade de ânimo da sua parte. Quando, certa vez, expus-lhe algo bem importante da teoria, e que lhe tocava diretamente, ela exclamou num tom inimitável: "Ah, que interessante! Como uma dama do mundo que é conduzida por um museu e examina, com seu órgão, objetos que lhe são indiferentes." A impressão que dava a sua análise semelhava a de um tratamento hipnótico, em que a resistência recuou igualmente até uma determinada linha, na qual se mostra, então, invencível. O que o Freud está dizendo aqui? Que ele ia explicar as coisas, teoricamente, para a jovem, e ela, estava cagando, né? Ela, beleza, ok, né? Então, não se impressionava muito com as intervenções do Freud, né? Porque o Freud tem muito isso, né? As intervenções, quando você pega os casos dele, fica muito claro que essas intervenções, elas são quase que meio que professorais, né? Ele vai, vamos dizer assim, fazendo todo o construto, né? Devolvendo aí para o analisando, né? E aí o caso é que a jovem homossexual não se impressionava muito com o que o Freud dizia, não, né? Aí ele diz: a mesma tática russa, como poderíamos chamá-la, é seguida pela resistência em muitos casos de neurose obsessiva, que por algum tempo fornecem resultados claríssimos e permitem uma profunda visão das causas dos sintomas. Mas começamos a nos perguntar por que progressos tão fartos na compreensão psicanalítica não trazem a menor mudança nas compulsões e inibições do doente, até percebermos, enfim, que tudo o que foi obtido estava sujeito à reserva da dúvida, o muro protetor por trás do qual a neurose pôde sentir-se segura. Seria ótimo, acho o doente, muitas vezes de modo consciente, se eu tivesse necessariamente de acreditar nesse homem, mas isso está fora de questão e não preciso mudar enquanto assim for. Ao nos aproximarmos da motivação dessa dúvida, irrompe seriamente a luta com as resistências, né? Então, como o Freud está dizendo, né? Eu devolvo, né? Eu faço essa devolutiva, eu faço essa intervenção, e os caras isso não tem nenhum efeito, né? Essa compreensão que chega para eles, dentro de um ponto de vista consciente, até porque o Freud está relatando ali, né? Não tem nenhum tipo de efeito de mudança, né? A gente encontra, na verdade, aí essa questão da resistência. Aí ele continua:
Na nossa paciente não foi a dúvida, mas o fator afetivo da vingança do pai que possibilitou sofrer a reserva, que dividiu claramente a análise em duas fases e tornou os resultados da primeira fase tão completos e visíveis. Parecia também que nela não se produzira nada semelhante a uma transferência para com o médico, mas isso é, naturalmente, um contrassenso ou uma forma inexata de expressão. Alguma relação com o médico tende a acontecer, e quase sempre ela é transferida de um relacionamento infantil. Na realidade, a garota transferiu para mim a profunda rejeição aos homens que sentia desde a decepção que o pai lhe infligira. Via de regra, é fácil a amargura em relação ao homem satisfazer-se no médico. Ela não necessita provocar manifestações afetivas tempestuosas, mostra-se simplesmente ao fazer fracassar todos os esforços dele e apegar-se à doença. Sei, por experiência, como é difícil levá-lo analisando a compreender tais sintomas mudos e tornar consciente, sem pôr em perigo o tratamento, essa hostilidade latente, muitas vezes excessivamente forte. De modo que interrompi a análise tão logo percebi a atitude da garota em relação ao pai e recomendei que prosseguisse a tentativa terapêutica com uma médica se a ela dava importância. Enquanto isso, a garota prometeu ao pai deixar de ver a dama, pelo menos, e não sei se minha recomendação, cujos motivos são óbvios, será efetivamente seguida. Então, o que acontece aqui nesse parágrafo? Ele me parece importante. O Freud está colocando para a gente aqui que ele estava começando a se deparar com uma série de complicações no que diz respeito ao tratamento, né? A esse elemento propriamente transferencial. Né? Qual era o grande complicador aí? Ele está dizendo que transferencialmente, ele, na percepção da garota, estava ligado à figura do pai. Né? E ele estava argumentando justamente isso. O pai era esse objeto de ódio, né? Tinha essa rivalidade e tal. E aí, quando eu percebi que eu estava ligado com o pai, né, transferencialmente, eu peguei e eu que interrompi o tratamento. Isso é um dado também importante para a gente. Não foi a jovem homossexual que foi embora. Né, porque tem isso, né? Muitos casos do Freud, acho que adora isso, né? Adora capa o gato, né? Adora vai-se embora quando não aguenta mais o Freud. Mas aqui, nesse caso em específico, é o contrário, né? É o Freud que, de alguma maneira, sai de cena, né? Interrompe o tratamento, né? E eu fico me perguntando sobre isso, eu queria até ouvir vocês também, porque não é incomum a gente ver isso, o Freud dizendo, bicho, aqui não tem mais como eu fazer nada, eu vou me retirar, né? E eu fico me perguntando por que ele fez isso, o porquê dele ter interrompido o tratamento, porque quando eu penso, por exemplo, nessa questão da transferência, né? Ele percebeu porque o argumento dele é esse, eu percebi que tinha uma transferência aí negativa e tal, e eu peguei e interrompi o tratamento. Bom, mas a gente pode se perguntar, é a primeira vez que você lida com isso? Né? Tipo, por que isso foi um problema nesse caso, entende? Porque transferência negativa, ele estava, imagino eu, a todo tempo se deparando com isso dentro da clínica. Né? Por que nesse caso em específico, isso virou uma espécie de impeditivo para que a análise continuasse? O que estava em jogo aí? Por que ele não conseguiu dar prosseguimento ao tratamento? O que vocês acham aí? Vocês acham que não tem nada a ver? Que, sei lá, para mim fica um enigma, assim, sabe? Quando eu vejo essa parte, eu sempre me pergunto, o que ele estava pensando, sabe? Eu fiquei pensando nisso também, porque no Homem dos Lobos mesmo ele insistiu muito, né? Não, ele passou anos e anos e anos nesse negócio, entendeu? E tinha ódio envolvido pra caramba. Exatamente, eu fiquei com essa questão também, assim, da resistência dele, né, no caso, para atender o caso, assim. Mas não sei, eu não li outros casos, mas me parece que aqui total é a resistência dele, né, e ele simplesmente largou fora, assim, né, não sei. E
E até hoje, assim, na psicologia mesmo, a gente tem muito isso, né? Ah, não consegue atender um caso, passa. Ah, não sei o que passa. E às vezes e eu bato muito nessa tecla. Eu falo, como assim você vai passar um caso, assim, só porque você acha que você não pode atender, né? E o que é poder ou não atender um caso? Eu acho que definitivamente a gente pode não querer atender um caso. Acho que porque também a gente não é super-homem, né, gente? É melhor não fazer merda, né? É melhor não continuar um tratamento se você não está dando conta da coisa. Para isso tem talvez a supervisão, né? Para de alguma maneira a gente tentar aclarar o que está acontecendo, né? Porque às vezes isso fica mais claro nesse tipo de dispositivo, né? Mas quando eu penso nessa passagem específica, eu fico, sabe, eu me lembro muito daquele tal do tal do conceito do Lacan, né, em relação à questão da resistência do analista, né, da resistência do analista, da resistência teórica do analista. Enfim, eu fico me pensando se de alguma maneira esse caso, por assim, estou viajando, tá bom? Se vocês quiserem viajar comigo, vamos junto. Mas se o fato de ser um caso que diga respeito de forma tão flagrante, né, essa questão da homossexualidade, né, tenha de alguma maneira assim obstacularizado o próprio engajamento do Freud dentro do processo, né? Porque lembre-se também que com Dora foi algo dessa ordem, né? Tipo, ele não conseguiu escutar a homossexualidade ali da Dora, né? Então ele ficava insistindo que era uma questão da Dora com o seu K, né? E não largava a mão disso de jeito nenhum, né? Não via, vamos dizer assim, esse investimento com a senhora K e tal. Enfim. E aqui, Nesse caso, novamente, fala. novamente nessa questão da homossexualidade feminina, né? No caso, isso meio que aparece de novo e aqui ele se recolhe, né? Ele diz que não dá mais. Então, para mim fica incompreensível, assim, eu não entendo o que aconteceu aqui, sabe? No caso do Homem dos Lobos, parecia que o Homem dos Lobos ele descartava as hipóteses do Freud, né? Falava, não, isso não cabe. E aqui parece que ela meio que fica numa dissimulação, falando que está interessante, mas que não, ele percebe que não tem efeito, digamos assim. Isso é outra coisa também que eu percebi. E assim, pensando dentro do que o Lacan propõe como enquanto resistência, eu concordo, assim, eu acho que a resistência é dele. E com relação a atender os casos, eu falo justamente nesse sentido, assim, porque parece ser muito fácil chegar uma pessoa homossexual e você ser heterossexual e você falar que você não consegue atender, sabe? E parece que isso é bem presente, assim. E é disso que eu mais ou menos coloco, né? Que às vezes não é difícil de atender, né? Às vezes você tem que rever sua heteronormatividade, digamos assim, né? E é mais ou menos nesse sentido. Não ficar pensando, como eu vou atender uma pessoa LGBT, sabe? Como eu vou atender uma pessoa negra, como eu vou atender... Mas nesse sentido, assim, que as pessoas colocam que talvez não seria possível uma transferência com uma pessoa que sei lá, não é um homem nesse caso, sabe? Porque Porque isso, a homossexualidade do Homem dos Lobos não foi um impedimento para ele, né? sim, sim. Isso diz de certa limitação no que diz respeito às possibilidades de escuta, né? Porque tem isso aparece, por exemplo, no nosso campo também através da ideia de que eu falei até disso no artigo da revista número 1, né, da Borda, tem alguns analistas que dizem é complicado atender pessoas que têm condições econômicas desfavoráveis, pessoas pobres e tal, porque essas pessoas têm uma pobreza simbólica, que não sei o quê, isso é um impeditivo e tal para análise. E eu discuto justamente isso, né, que essa é uma questão que diz muito mais da posição do analista, né, no sentido de que é como se você, de alguma maneira, só pudesse escutar um discurso se esse discurso fosse
formatado dentro de uma determinada caixa, né? Se quem enuncia aquilo tivesse, vamos dizer assim, colocado em um determinado contexto. Então, essa questão totalmente sua, uma resistência sua, né? Então, não é que o analisando tem uma pobreza simbólica, ele fala pra caralho, é você que de alguma maneira não está disposto a escutá-lo, entende? Então, a resistência é sua, que pode ser trabalhada não só dentro do ponto de vista teórico, como também a nível de supervisão, né? Isso pode ajudar a gente a se tocar de algumas coisas, né? Supervisão, gosto muito desse dispositivo justamente por conta disso, né? Ele abre os olhos para a gente em relação às resistências que a gente tem no caso, né? O que eu não estou conseguindo escutar, o que não está sendo tranquilo para mim organizar aqui, por que eu não estou conseguindo intervir, né? Que é isso, né? Tem analisandos que a gente não consegue intervir, né? O analisando fala e você não vê muito lugar para entrar e tal. Você tem dificuldade, por exemplo, para terminar a sessão, né? Então, porque você não consegue terminar. Por que não consegue terminar a sessão? Por que não consegue? Entende? Resistência, né? Que a gente, de alguma maneira, precisaria trabalhar, né? O que acontece aí. Mas, assim, quando eu vejo esse parágrafo aqui, eu penso muito nisso. O que me lembrou isso também foi a questão do compreender demais o analisando. Que nesse caso é totalmente isso, né? Parece que ele não conseguiu entender o que estava em jogo ali, não conseguiu compreender, interpretar, sei lá. E é isso, assim. E eu li um texto, acho que foi até de um camarada da Borda, assim, falando sobre isso, assim, sobre o risco de tentar compreender o paciente e não escutar o que ele está trazendo, né? Analisar pela via do que ele está trazendo, assim. E eu acho que é isso que acontece aqui, assim. Porque ele não consegue entender, assim, né? Não acontece, sei lá, transferência. Uma coisa que eu fiquei pensando de início foi que talvez a dificuldade com que ele estava apresentando nesses casos de reversão, eu não estava no último encontro, né, mas eu dei uma relidinha e no começo ele faz essa discussão da possibilidade de fazer uma reversão da inversão e de que talvez esses tratamentos que são conduzidos com esse fim, muitas vezes não conseguem ter sucesso. Mas essas dificuldades que o Freud encontra, pensando até no tempo que a psicanálise estava naquela época, ele sempre se debatia, né, com essas dificuldades. Tanto que os casos dele, os casos escritos, são todos paradigmáticos nesse sentido que não é um caso de fácil compreensão, talvez o que ele já está propondo se coloca ali de forma naturalizada, né? É sempre um engodo ali que a pessoa está falando e ele se depara com essas dificuldades. Mas me parece que, acho que quando você fala que isso também reaparece na Dora, essa questão da homossexualidade, da dificuldade que ele encontrou de enxergar essa homossexualidade presente no discurso da Dora, me parece que quando ele esbarra com um certo tipo de dificuldade, que daí acho que ele joga toalha, né? Que talvez seja relacionado justamente com essa questão da homossexualidade. Porque a dificuldade em si do caso não parece ser um impeditivo para ele conduzir análise, insistir, teorizar, pensar, escrever, mas quando se trata da homossexualidade, acho que ele mesmo abandona o caso. Mas tu não acha que é relacionado à homossexualidade feminina? Porque que nem o caso do Homem dos Lobos, ele ficou insistindo, por mais que ele talvez não tenha tido sucesso, eu acho que tem a ver com a homossexualidade feminina e com o feminino em si. Naquele vídeo até da menina que tem o livro Freud, um feminista, ela começa o vídeo falando assim que o Freud ele atendia as histéricas que ele escutava, mas ele não escutava a demanda. E eu fiquei, tá, mas o que seria escutar essa demanda? E aí isso me chama muita atenção, porque afinal a psicanálise tem esse papel, né, de escutar uma demanda talvez política, digamos assim, né? Porque tem a ver com a homossexualidade, tem a ver com o papel de gênero, no caso das histéricas, mas, sabe? Então, eu pensei que a diferença com o caso dos lobos é como inicia esse tratamento, de como a jovem chega através de tentar fazer uma certa satisfação do desejo dos pais para que ela sofra essa reversão e pare de sentir afeição por pessoas do mesmo sexo,
enquanto que a do Homem dos Lobos, a questão da homossexualidade, ela aparece, só que enquanto secundária. Eu acho que uma questão de gênero também pode se colocar em jogo aí, mas a própria proposta do que o Homem dos Lobos estava pedindo ao Freud, por mais que passasse por homossexualidade na hora que ele estava enunciando sua história de vida e montando o caso na fala, isso não era central. Ele não estava pedindo ali, Freud, me ajuda que eu estou tendo um sentimento esquisito aqui por uns homens e aí estou sofrendo, está ferrando com a minha vida e me livra disso. E ele também tem também o fato de que o Homem dos Lobos se relacionava com mulheres. Com mulheres, né? Então, essa questão da homossexualidade dele aparecia a nível inconsciente, né? No sentido de certas posições que ele assumia em determinadas situações, mas em termos de objeto, né? Ele buscava Então, vocês mulheres. acham que enquanto a homossexualidade consolidada, digamos assim, que a pessoa já teria tido uma experiência, digamos assim, e aí ele já seria mais difícil para o Freud, vocês acham? É isso? Eu não sei se é mais difícil. Eu acho que aqui apareceu isso, né? Porque é isso, né? A gente tem tão pouco material, né, em relação a casos, né, do Freud, mas assim, isso apareceu aqui, né? Para mim para mim é muito esquisito, né? Para mim é muito esquisito e principalmente por conta também do caso Dora, né? Por conta das coisas que ele manifestamente escreveu, né? Sobre a questão da homossexualidade também. Eu não sei, para mim fica essa impressão, né? Não tem como bater o martelo, porque é complicado, mas eu acho que tem alguma coisa em jogo aí de certa dificuldade dele de escutar, né? Esse tipo de questão. E ele Então, recomendou uma médica, né? recomenda uma médica, né? Recomenda uma médica, né? Então, tem isso, né? A camarada Caroline falou aí do vídeo da Sofia, né? Que uma argentina aí, fez um livro, né? Sobre feminismo e tal, e questionando a teoria freudiana. Depois eu vou mandar para vocês no grupo, né? Porque eu acho que é até interessante para a gente aqui. Não sei quantos de vocês conseguem acompanhar o espanhol, mas vale a pena, assim. Ela coloca muitas indagações interessantes sobre os casos, né? Sobre as posições do Freud no que diz respeito a essas questões relacionadas a esse tipo de contexto, né? Então, assim, eu acho que tinha uma resistência aí, né? Tinha uma resistência aí que estava colocada, né? A gente só precisaria entender um pouco com mais clareza as motivações disso, né? Porque o complicado é isso, a gente não consegue bater o martelo em relação a isso, a gente pode hipotetizar, né? A gente pode hipotetizar sobre, né? E, bom, mas é perfeitamente debatível. Perfeitamente debatível. Será que Freud tinha uma homossexualidade recalcada e por isso que ele resistia? Aí a gente está fazendo um psicanalismo do Freud, né? Entra aí nessa coisa, né? Fazer psicologismo do Freud. Mas tem gente que vai por aí. Por exemplo, eu já vi, no que diz respeito a esse caso, eu já vi uma pessoa hipotetizando a seguinte coisa: olha, o Freud tinha uma filha homossexual, né? Muito provavelmente tinha uma dificuldade aí e tal de se deparar com isso, porque mexeu com as questões dele e tal. Mas assim, eu acho isso. Eu entendo quando as pessoas fazem isso, mas eu não sei se é a melhor via, sabe? Entrar por uma dessa e tal. Mas o Freud tinha uma filha homossexual. Eu acho que era. Não sei se era a Ana Freud, não sei se eu estou me confundindo aqui, se é a Ana Freud ou é outra, mas ele tinha uma filha homossexual, né? E era um problema lá para ele. Era um problema. Mas se isso interferiu aqui, não sei, isso aí para mim já é esticar demais a baladeira. Não no sentido de que não é possível, mas no sentido de que a gente não precisa entrar por aí, sabe? A gente não precisa entrar por aí para discutir os problemas desse caso. Esse é o ponto, né? Quando o caso tem problemas e ele é debatível por si só. A gente não precisa puxar coisas da vida pessoal, de não sei o quê, para tentar debater isso. Isso aqui é debatível por si só. O texto é debatível por si só. Tá bom? Eu queria, só antes da gente terminar, que eu sei que também deu horário, mas quando a Caroline fala, quando a Caroline fala sobre a experiência, o começo do texto do Freud relaciona a questão da experiência com a homossexualidade, né? Mas eu entendo quando você coloca isso, mas talvez a partir disso também a gente pode pensar
em correlação com o Homem dos Lobos, que é também como o paciente estabelece essa relação com a homossexualidade. Para essa jovem, para essa garota, não é uma questão. A questão, na verdade, é dos pais. E para o Homem dos Lobos, isso não se torna nem uma questão a partir de que ele se relaciona com mulheres. Então, está no nível inconsciente. Então, o que também a gente pode se indagar é o que de fato é a questão da homossexualidade para esses pacientes, para esses sujeitos. E aí, pensando no sujeito social, né, na relação social. Para essa jovem, é a relação que os pais estabelecem com isso. Não é questão dela. Então, na verdade, a experiência também é parte disso. Entendo quando você coloca, mas eu não sei se é o cerne da questão. Sim. Se é a experiência que estabelece a homossexualidade ou não. Fez sentido o que eu falei? Que eu fui pensando e fui falando, enfim. Sim, sim. Porque... Ele fala de homossexualidade inata ou adquirida também, né? No começo desse caso, no caso. Sim, ele fala, né? Fala disso. E é isso que ele também fala, que a possibilidade de tratamento estaria ligado ao quão forte foi a experiência dela com a dama ou não, né? Então, não sei. Sim, também é um problema, né? Eu acho que ele retorna no finalzinho do texto essa coisa do inato e do adquirido e tal. Depois a gente, não sei se vocês já leram, né? Mas depois a gente vê que ele tem um twistzinho do Freud no finalzinho e tal, que eu acho até interessante para debater também. Mas como a camarada Tamires falou, né? A gente deu aí o nosso horário. A gente poderia finalizar, né? Por hoje, nós estamos aonde? Na página 139 aqui do livro, tá bom? Eu fechei aqui o coisa, não sei em que momento a gente estava no PDF. Mas a gente poderia retomar no próximo encontro, o que é que vocês acham? Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, umas 11 páginas só. Talvez dê até para terminar no próximo encontro, né? Não sei, mas a gente retoma na próxima quinta-feira e aí a gente continua esse debate. O que é que vocês acham? Pode ser? Show de bola, então. Até semana que vem. Até semana que vem, tá bom? Tamo junto, Falou, pessoal. galera. Valeu. Até semana que vem. Tchau, tchau. Cadê a camarada Gabriela? A camarada Gabriela vai mandar lá a referência, né? Vai procurar? Vou procurar sim. Vou procurar também as daqui e aí a gente vai continuando a discussão por lá. Pode ser? Valeu. Falou.